Olá para você que está ligado aí no site do Bem-Estar, seja bem-vindo a mais um bate-papo exclusivo para a internet. O programa de hoje falou sobre a saúde dos seus dentes. Ter um sorriso bonito, com os dentes brancos alinhados, é praticamente a vontade de todo mundo. E para tirar dúvidas sobre clareamento e sobre aparelho ortodôntico, a gente recebe aqui o ortodontista e pediatra, Dr. Gustavo Bastos. Tudo bom? Tudo bem, como é que você está? Tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Gustavo. E a implantodontista Patrícia Radai. Tudo bom? Tá certo, Radai? Tudo bom? Bom, muitas pessoas, a dúvida grande, a dúvida geral dos internautas é se o clareamento pode estragar ou, de repente, enfraquecer os dentes. Então, se a gente puder reforçar essa informação para eles, acho que já tira muita dúvida aqui. Não, atualmente o clareamento dental é bem seguro, né, baseado em pesquisas científicas, né, o gel, que é um clareador, um agente clareador, ele é bastante testado, então hoje não, hoje a concentração que a gente usa é uma concentração que varia, né, vai acabar variando desde 10% até uma concentração mais alta, mas hoje é bem seguro, não vai enfraquecer os dentes. E além das grávidas que a gente disse no programa que não podem, não devem fazer o clareamento, pessoas que fumam, que é ideal que largue o cigarro, existe outra contraindicação, doutor Gustavo? Eu não recomendo que as grávidas façam, assim também eu não recomendo que as mães que estejam amamentando façam. Essas recomendações, elas são muito mais pautadas por um bom senso. Se você for procurar literatura científica, talvez não exista tantos artigos que explicam isso, mas o bom senso diz que em se tratando de um procedimento que definitivamente não é emergencial, isso possa ser postergado. E no caso, pessoas que já tiveram câncer, a gente não falou isso no programa, mas podem também fazer clareamento ou não? Não, na verdade é contraindicado fazer, principalmente que essas substâncias às vezes entram em contato com a gengiva e tal, então essas pessoas são mais suscetíveis, já tem um histórico de câncer, não é indicado estar fazendo clareamento, tá? Assim, só geralmente mais o assistido que a gente fala é estar no consultório com o dentista acompanhando e verificando, né? Porque às vezes a concentração, o gel, a pessoa usa por uso próprio, vai na farmácia, compra, então não pode ser assim, né? Só frisando, é claro que a gente também não quer deixar ninguém decepcionado, mas aqueles pacientes que já passaram por uma situação difícil como câncer, no consultório existem procedimentos onde a gente consegue isolar e realmente separar o dente que vai ser clareado das demais estruturas que não podem estar em contato com o produto. Então, a recomendação é não faça por conta própria, não faça sozinho, não compre na farmácia, porque os produtos podem ser agressivos, mas se achar interessante e se achar que merece, procure um bom dentista especializado nisso, que ele vai encontrar uma solução para você. Bom, vamos às perguntas então. A Ana Luísa é a primeira lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela disse que tem os dentes muito sensíveis e pergunta no caso dela, existe algum tipo de clareamento específico para pessoas com sensibilidade alta? Eu acho muito importante essa pergunta. No passado, você imagina que existem anos e anos de evolução no processo de clareamento. Então, no passado, o clareamento era um produto, o clareamento utilizado era feito com produtos muito mais concentrados, muito mais tóxicos, e as pessoas sentiam nos dentes e nas gengivas os resultados dessa toxicidade. Hoje em dia existem produtos que são muito mais amenos, que são muito mais tranquilos de serem utilizados. Agora é importante lembrar, a indústria também evoluiu muito e existem pastas de dente hoje que conseguem praticamente resolver o problema de sensibilidade dos dentes. E lembrando, só para acrescentar nessa pergunta, hoje também tem gels clareadores que na verdade eles têm produtos que ajudam a remineralizar o dente, que é quando a pessoa fica com essa sensibilidade. Então hoje, né, sem usar luz fotoativa, sem ficar usando aquela luzinha de laser, dá para usar produtos que ajudam nisso e associar, né, a alguns dessensibilizantes. Depois do tratamento, a gente coloca da flúor, né, nitrato, que vai estar nas pastas de dente.
Então, às vezes... E o laser mesmo, o laser terapêutico, que é aquele laser vermelhinho. Eu agora estou conversando com vocês e eu lembrei de uma questão. Será que todos os dentes podem ser clareados? Existem umas histórias de que o dente escureceu por causa de antibiótico. Sim. Existem várias histórias de dentes com tonalidades diferentes. Isso é algo também que tem que ser pensado. Como o doutor Gustavo disse, deve procurar um bom dentista e avaliar. E avaliar o seu caso, né? A Edilane, lá do Pará, disse que fez clareamento há 2 meses, mas não chegou a terminar a sessão porque ela sentiu muita sensibilidade. É normal o paciente abandonar, assim, falar não aguento mais e parar? Não é normal. E eu lamento, porque quando a gente faz um procedimento no consultório, esse é um procedimento, é um casamento entre 2 pessoas. O profissional deseja muito atingir um resultado, assim como o paciente deseja muito atingir. Invariavelmente, essas histórias de insucesso, elas são, às vezes, temperadas com fatores que a gente não está entendendo ou não conhece muito bem. Mas a sensibilidade realmente pode acontecer, mas já existem materiais, instrumentos e técnicas para se contornar esse tipo de problema. A Patrícia, do Rio de Janeiro, pergunta: é verdade que cada pessoa tem uma tonalidade diferente de branco nos dentes e por mais que faça clareamento nunca vai chegar a ficar branco mesmo? Patrícia é minha colega de cidade. Então, Patrícia, as pessoas têm cores diferentes de dente e às vezes elas são muito influenciadas pelos personagens de televisão, pelas revistas, e chegam no consultório com uma expectativa muito alta. Eu sempre digo às pessoas que chegam no consultório para um clareamento que a gente vai conseguir entregar um sorriso mais branco e mais claro, mas não necessariamente aquele sorriso que ela está querendo. Por isso que a gente tem que, quando conversa com o paciente, entender muito bem as expectativas para não cair numa armadilha de talvez não chegar aonde aquela pessoa que nos procurou desejava que nós chegássemos. Sim, vai melhorar, vai ficar mais claro. Quanto? Vamos ver juntos. Depende a tonalidade do dente dela. Se ela lembrar lá na apresentação, durante a apresentação, o Dr. Gustavo mostrou aquela escalinha de cores, né? Então, se a pessoa está mais próxima da escala do dente mais claro, é um dente mais fácil até de ficar mais branco ou clarinho. Depende do tom, a gente tem tons diferentes de cor de dente, tem tons que não tem pigmento. E quando chega com um dente que já é totalmente branco e quer ficar transparente? Mas eu tenho paciente assim, tem, a pessoa quer ficar com botox assim, tá, eu tenho bastante paciente. Assim. Bom senso todo mundo diz que tem, né? Mas a gente tem que, com calma, conversar e tentar também entender exatamente o que o paciente quer. E tem os fatores que o Dr. Gustavo falou no programa que podem escurecer os dentes a longo prazo, né? Que são o café, refrigerante, bebida alcoólica. Tem gente querendo saber aqui, Dr. Gustavo, preciso abandonar o café ou não? Dá para tomar? De jeito nenhum. Inclusive, não abandone seu vinho. Se você gostar de refrigerante, não precisa entrar em pânico. Agora, é claro que, da mesma forma como os alimentos que você ingere, eles vão gerar consequências no seu corpo. Isso vai se acumulando ao longo da vida. Vai comer bolo todo dia para ver o que vai acontecer daqui a uns 3, 4 meses. Você vai ficar um pouquinho mais fortinho. Ingira apenas açaí com vinho e bocheche com café. É claro que você vai ficar com o dente mais escuro depois de um tempo. Então, a resposta para a pergunta é tudo com moderação. Se você prezar um dente muito branco, cuide dos seus dentes. Essa é a recomendação. Eu quero ter dentes brancos a partir de agora. Então você vai ter que ter um compromisso de, a partir de agora, cuidar mais dos seus dentes. Não existe mágica. A Denise fala lá do Japão e ela faz uma pergunta, a gente falou também do cigarro. Ela pergunta: a cor escura que o cigarro deixa nos dentes nunca mais sai, mesmo se a pessoa parar de fumar? Não, sai. A gente tem abrasivos específicos para estar tirando essa mancha. A gente tem brocas específicas para estar limpando esse dente. Enfim. Lembrando a nossa colega do Japão, que uma situação é a mancha externa. Sim. Outra situação é a mancha dentro do dente. Então a gente tem que fazer como se fosse um projeto. Vamos começar por onde? Não dá para começar a clarear os dentes internamente primeiro. Então vamos limpar esses dentes muito bem. Quem sabe você abdica desse vício de cigarro. E depois a gente vai usar produtos específicos para clarear internamente o dente. Novamente, abandone o cigarro.
Não adianta nada, né? Fazer o clareamento e continuar fumando. A Karina, lá de Brasília, ela pergunta: pessoas que têm restauração nos dentes da frente, pode dar diferença na cor da resina para a cor do dente quando ele for clareado? Karina, pode. E isso tem que ser conversado antes da gente fazer um clareamento, que possivelmente pode ter que trocar essas restaurações após o clareamento, mas pode sim. Geralmente o clareador não vai clarear a restauração, né? A gente. Você lida bastante com mães, que você vê que as mães já querem cuidar disso. Mães desesperadas. Mas as também se queixam, né? Também, né? Tem muitos adolescentes e no consultório o desafio é a festa dos 15 anos. Festa dos 15 anos, olha, é um desafio, porque todas querem ter sorrisos lindos e com 15 anos a gente tem que conversar com um pouco mais de cuidado sobre os riscos e benefícios de se fazer esse clareamento. Algumas vezes um pouquinho, clarear um pouquinho, vale a pena, mas talvez o recomendável seja deixar um pouco mais para frente. A Daniela, aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo, pergunta: pessoas que têm retração na gengiva, como ela, por exemplo, podem fazer clareamento? Podem. O que acontece assim, talvez o clareamento assistido, que é o que a gente fala que vai fazer no dentista, consegue cobrir essas retrações com, na verdade, com um tipo de um plástico que vai estar protegendo contra esse ácido, esse gel que vai estar clareando o dente. Mas pode sim, talvez seja mais difícil, não sei, né? O Gustavo pode estar falando, fazer com clareamento caseiro, porque talvez vai ter mais sensibilidade, né? As pessoas quando usam o clareamento, elas acham, ou são instruídas pelo dentista, que tem que botar o gel em todo a moldeira. Às vezes a gente pode botar só em um ou dois dentes especificamente. Esses dentes mais difíceis a gente pode pular e deixar para fazer no consultório. Por isso que eu frisei no programa que o clareamento, apesar de ser um procedimento quase que cosmético, é algo que precisa ser acompanhado por um dentista experiente nisso, porque existem nuances e detalhes de cada caso. E o objetivo final é atingir um sorriso lindo. Então, para que não haja decepção, escolha um dentista que tenha experiência, explique as suas expectativas e que um resultado muito bacana vai ser atingido.